Mensagens que edificam, ministradas pelo pastor Sidney Ferreira. Eu gostaria de te convidar para abrir a Bíblia em Efésios capítulo 4, versículo 1 a 6, por gentileza. Assim está escrito: rogo-vos, pois, irmãos, eu, prisioneiro do Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que foste chamado, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um Espírito, como também foste chamado, numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Pai, nós te agradecemos por esta palavra, te louvamos e te bendizemos. Ministra aos nossos corações conforme a unção que está sendo derramada e partilhada neste lugar. Essa é a nossa oração em Cristo Jesus. Amém. Versículo 3. Esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. A Bíblia não nos sugere a buscar a unidade, porque essa unidade ela já foi derramada e se encontra à disposição da igreja. A Bíblia nos recomenda a manter essa unidade, a preservar essa unidade. Mas olhe bem para mim, venhamos e convenhamos com toda franqueza e sinceridade. Não é fácil. Por isso que a Bíblia vai nos ensinar esforçando com prudência, esforçando com diligência, com responsabilidade. Para quê? Preservar, proteger, manter a unidade do Espírito no vínculo da paz. Então, a gente não precisa pedir a Deus, Deus envia unidade para a tua igreja. Deus já enviou, Deus derramou todo o sangue de Cristo na cruz, justamente para que fôssemos irmãos e vivêssemos unidos no vínculo da paz. Porém, compete a mim, compete a você manter, compete a mim, compete a você preservar. E eu vou te apresentar as razões pelas quais nós devemos manter a unidade, preservar a unidade. Porque, meus irmãos, sem a unidade não haverá avivamento. Como igreja, nós sonhamos com avivamento. Nós cremos que é uma realidade, que não é uma utopia. Nós cremos que é uma promessa de Deus e não promessa de homens. Então, como igreja, devemos sim viver o avivamento, mas como ele será possível? Bom, de fato, sem unidade não haverá avivamento, sem unidade não haverá curas, sem unidade não haverá milagres, sem unidade não haverá crescimento, sem unidade não haverá prosperidade, sem unidade não haverá conquistas do reino de Deus nessa terra. De modo que se a igreja não conserva a unidade, ela falha em sua missão. Porque o reino de Deus não pode subsistir sem a devida unidade. Você lembra quando Jesus nos cita em Mateus 12, 25? Ele diz: todo reino dividido contra si mesmo é devastado, e toda cidade e toda casa que se divide contra si mesmo não subsistirá. Se no casamento não houver unidade, haverá divórcio. Se na empresa entre os sócios não houver unidade, haverá falência. Se no ministério, igreja, não houver unidade, não haverá prosperidade. O que haverá são divisões. Então, refletir sobre esta palavra para esse ano, que vem trazendo inúmeros desafios, é pertinente. É um assunto extremamente pertinente, porque vivemos dias difíceis, vivemos dias de um grande incentivo ao egoísmo, ao egocentrismo, ao individualismo, e as pessoas cada vez mais tendem a pensar em si e menos no próximo.
E quando a Bíblia nos fala sobre unidade, ela vai nos ensinando sobre a importância, sobre o poder, sobre o impacto que a unidade pode causar. Deus se faz presente onde há unidade. Onde estiver 2 ou mais reunidos em meu nome, ali eu me farei presente. Se estiverem 2 ou mais reunidos em um lugar, e se o propósito dessa reunião não for o nome de Deus, não for a presença de Deus, Deus não se faz presente. Por inferência, nós entendemos, porque o texto é muito bem explícito, e o ensinamento é muito claro e evidente. Então eu gostaria de fazer algumas analogias para que a gente venha entender a diferença de união e unidade. Deus não quer a união do seu povo, Deus quer unidade. Na Torre de Babel havia união, mas não havia unidade. No Pentecoste havia tanta união quanto unidade. A diferença é simples, você pode ter muitas laranjas juntos, você tem o quê? A união de laranjas, mas a partir do momento que você faz o suco e espreme as bichinhas, aí você tem o quê? A unidade. Você está disposto a ser espremido por Deus para que haja unidade? Ser laranja é fácil, vou te dar um exemplo melhor. Batata. Você pode ter muitas batatas juntas. Você só vai ter o quê? A união da batata. Mas quando você faz um purê, aí você tem o quê? A unidade da batata. Sabe o que é interessante? Mulheres, me ajudam. Para fazer batata é necessário o quê? Descascar. Desculpa. Para fazer o purê é necessário o quê? Descascar. Tirar todas as cascas, tirar todo o estereótipo. Depois que elas estão descascadas, para onde é que ela vai? Para o fogo, vai ser cozinhada, batata cozida. Vai para o fogo, altas temperaturas. Depois de descascada, depois de ir para o fogo, o que é que faz com ela? É isso aí. Começa a espremer, a amassar, espremer e amassar. Ei, olha bem para mim. Você está disposto a viver a unidade? Deus vai estar nos descascando, tirando toda a cisma, todo o ranço, tirando tudo, todo estereótipo que não o agrada. E Deus vai nos descascar, depois Deus vai nos colocar no fogo, porque a gente no fogo vai amolecer. A gente está muito duro, muito resistente. Depois do fogo a gente vai ser o quê? Amassado. E aí depois vem um salzinho, né? Muito bem. Agora olhe para o purê. Olhe para o purê. Escute. Escute. Quando você olha para o purê, você vê a unidade. Você não sabe mais o que é batata grande e batata pequena. Você não sabe mais o que é batata feia ou batata bonita. Estão todas juntas. Quando se forma o purê, elas não têm mais a sua forma. Elas agora têm o mesmo sabor. Elas agora têm a mesma cor. E elas agora todas têm a mesma forma. Quando a gente fala sobre unidade, é isso que Deus pretende fazer em nossas vidas. E essa unidade é evidente que ela não se limita aqui. Me refiro a ministérios. Mas a minha oração é que essa unidade, ela alcance o teu matrimônio, que ela alcance a tua família, que ela alcance as tuas relações, seja no trabalho, seja, enfim, em outros lugares, que você venha viver realmente uma unidade de Deus, que ela alcance sua própria vida como ser humano, mente, corpo e espírito, que você possa estar completamente unido, vivendo os propósitos de Deus. Então o texto vai nos dizer: esforçando-vos diligentemente para preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. A pergunta retórica a se fazer nessa hora, é a pergunta que você não precisa responder, é: que tipo de esforço temos feito? Que tipo de esforço nós temos feito para preservar e manter a unidade? Porque nós sabemos, conforme está escrito em Efésios 6:12,
que a nossa luta não é contra carne, não é contra sangue, é contra principados e potestades, é contra dominadores deste mundo tenebroso que não nos dá trégua, que está todo instante ao nosso derredor como um leão, querendo nos tragar, querendo nos destruir, querendo nos devorar. E o discernimento do Espírito nos traz essa maturidade, porque esse leão, ele está simplesmente ao derredor dos lares, dos ministérios, das igrejas, ele está ao derredor da nossa vida, querendo justamente destruir. O diabo veio, conforme está escrito em João 10:10, para matar, roubar, destruir, e mais do que isso, para envergonhar. O desejo dele realmente é trucidar, o desejo dele é tripudiar, o desejo dele é ver o circo pegando fogo, e aí é onde ele fica satisfeito. Então o discernimento do Espírito nos leva a entender que a nossa luta não é contra carne, a nossa luta não é contra sangue, a nossa luta é contra principados e potestades. Eu já disse esse exemplo aqui, e não me interprete como uma pessoa perfeita, de modo algum. Eu estou nesse caminho do aperfeiçoamento, permitindo ser exprimido, permitindo ser descascado, permitindo ser cozido, permitindo ser amassado para viver essa unidade. Eu digo isso porque quando Jesus repreendeu Pedro, Jesus foi incisivo, gente. Jesus foi incisivo, Jesus foi duro, né? Jesus foi bem ríspido. Jesus disse: para trás de mim, Satanás. Não há para imaginar Jesus dizendo: ô Pedro, vá para trás de mim, Satanás. Não dá para imaginar, né? Ao contrário, vá para trás de mim, Satanás. Vadri retro, no latim. Saia, Satanás. Aí você vai ler o texto, que no momento que ele expulsa Satanás, ele vai até Pedro depois e abraça Pedro. Eu acho isso incrível, eu estou aprendendo isso. Porque eu aprendo aqui, irmãos, que a gente expulsa Satanás e abraça, e deve abraçar as pessoas. E na maioria das vezes a gente expulsa as pessoas e abraça Satanás. De que maneira? Com mágoa, com rancor, com celeuma, com ressentimento, que não nos faz bem. E aí, como é o ano da unidade, eu sei que eu serei provado nessa área. Eu sei que você será aprovado nessa área, para que a gente venha viver a unidade. E o tema dessa mensagem é vivendo a unidade. Como nós podemos viver a unidade? O que eu vou falar se aplica a tudo: ministério, casamento, família, relação de pais e filhos, de marido e mulher, enfim, tudo. Como viver a unidade? O texto nos revela. Você vai para versículo 2, vai dizer: com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Então, em primeiro lugar, como viver a unidade? Em humildade. Humildade. A gente sempre fala, não é, que os anjos foram expulsos dos céus por causa do orgulho, e os homens serão aceitos nos céus por causa da humildade. A humildade enobrece a pessoa, uma pessoa desprovida de vaidade. E tem muita gente que não é idólatra, mas torna-se um ególatra. E quer saber? Egolatria é pior do que idolatria. Se existe um pecado pior do que a idolatria, é a egolatria. Idólatra é aquele que coloca um ídolo acima de Deus. O ególatra é quando ele se coloca acima de Deus. É a síndrome de Narciso. Você conhece a história de Narciso na mitologia? Um indivíduo que se achou tão bonito que, ao ver a sua imagem refletida no rio, ele se apaixonou. Se apaixonou por si mesmo. Disse: eu nunca vi coisa mais linda, mais bela. E se jogou no rio, só que não sabia nadar. E assim morreu Narciso. Então, segundo a mitologia, essa é a história. Por isso que dizem assim: fulano é muito narcisista, né? Porque se ama. E a egolatria, porque o idólatra, ele pelo menos coloca algo acima de Deus. Ele pensa que existe algo acima de Deus. É um pecado abominável. Não estou aqui amenizando a situação, mas o ególatra, ele se coloca acima de Deus.
O idólatra, pelo menos ele reconhece que tem, resumindo, o idólatra, ele pelo menos reconhece que tem alguém que está acima dele. O ególatra não. Ele se sente acima de tudo e acima de todos. E como resolver essa situação? Humildade. E a humildade, a Bíblia nos diz em Filipenses 2:5. Filipenses capítulo 2, versículo 5. Tendo em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, o qual, subsistindo em forma de Deus, não julgou por usurpação ser semelhante a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo forma de homem, sendo servo, e servo obediente até a cruz. Pelo que Deus lhe exaltou, dando-lhe o nome que está acima de todos os nomes, para que ao nome de Jesus se dobre todos os joelhos, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Ele é o Senhor. É aquilo que o pastor Tiago diz: humilhai-vos na presença de Deus, e Ele vos exaltará. Quando nós nos humilhamos na presença de Deus, como fez José, quando nós nos humilhamos na presença de Deus, como fez Davi, Ele que se encarrega de nos exaltar. Você não precisa se exaltar, você não precisa se preocupar com isso, é Deus quem faz. Agora, essa história que diz aí, os humilhados serão exaltados, alto lá, existe um hiato aí, ao ponto que eu tenho que dizer, contudo, todavia, porém, entretanto, no entanto, eu conheço pessoas que nasceram humilhadas, vivem humilhadas, vão morrer humilhadas o resto da vida. Porque a interpretação correta do ensinamento do Evangelho não é os humilhados serão exaltados, mas aquele que a si mesmo se humilha. Gente, tem muitas pessoas que são desprovidas de numerários, tem pessoas que são até indigentes, paupérrimas, e são orgulhosas. E a gente tem a mania de chamar o humilde, né, a pessoa pobre de humilde. Tem muito pobre que não é humilde. A gente trabalhou numa favela de Sítio Novo, a gente viu isso. Não tinha o que comer, não tinha o que vestir, mas cada um tinha um som, uma lapa de som na sua casa, e o final de semana era uma guerra de som, para saber quem era o som mais alto. A gente ia em casa, era uma comunidade, uma favela, Sítio Novo, uma das mais perigosas da região de Recife, da cidade de Recife. E estava lá, os sons bem altos. Então entenda, mas é aquele que a si mesmo se humilha. E quem é esse que se humilha? Na teologia, Filipenses capítulo 2, versículo 5, um termo teológico que chama-se kenosis, onde diz, não julgou por usurpação ser semelhante a Deus, antes a si mesmo se esvaziou. Então, o humilde é aquele que se esvazia dos seus direitos, se esvazia das suas razões. Quer ver um camarada humilde? Eu poderia citar muitos na Bíblia, mas sabe um que eu acho extraordinário? É o pai do filho pródigo. Eu aprendo muito com aquele personagem, sabe, gente? Gente, aquele camarada tinha dinheiro. Ele tinha muito dinheiro, ele tinha dinheiro para contratar uma escolta para acompanhar o seu filho de longe. Ele tinha dinheiro para contratar uma equipe de captura, detetives, investigadores para ficar analisando a vida. Ele tinha dinheiro para mandar vasculhar toda a terra e encontrar o seu filho. Mas ele não fez isso. Ele aguardou seu filho vir por consciência. Se você conhece a passagem, você vai ver o seguinte: quando o filho está lá, na vala, comendo as alfarrobas, que é a comida do porco, e o porco sempre foi um animal imundo para os judeus, ou seja, o fundo do poço era você habitar com os porcos. E aquele filho pródigo estava lá. Aí quando ele deu conta de si, é isso que Deus espera de mim e de você, consciência. Deixa eu aproveitar um ensejo, abrir aspas aqui. Tem pessoas que dizem bem assim, fulano se afastou e a igreja não foi à procura de fulano, não é? A igreja deve ir à procura. Não
quero corrigir um erro cometendo outro. Mas eu quero dizer o seguinte, que nesse mesmo texto que eu estou citando, Lucas 15, fala da ovelha que se perde e o pastor vai atrás. Fala do filho que se perde e o pai não vai atrás. Qual a diferença de um para o outro? Racionalidade. A ovelha é um animal irracional. O filho é um ser humano racional. O que Deus quer de mim e de você é consciência. Deixa eu te dizer, um novo convertido se converteu, se afastou. Deixa eu dar um conselho para você, vá atrás. É uma ovelhinha perdida. Mas um marmanjo de mais de um ano já é desmamado. Já não está engateando. Já sabe o caminho da igreja. Já sabe a rota, já sabe o caminho e verdade. Você vai atrás, Deus não fala com homens caídos. Quando Deus aparece a Ezequiel, a Daniel e João, ele diz, põe-te de pé que eu falarei contigo. Deus exige de nós essa posição. Então o que Deus quer é justamente essa consciência, porque quem vem com consciência permanecerá com a consciência. Você entende o que é isso? E aí, meus irmãos, tem coisas que não mudam. Na vida daquele filho, muita coisa mudou, mas uma coisa não mudou. Ele sabia o caminho de volta para casa. E a casa estava no mesmo lugar. E ele conhecia o coração do pai. E o coração do pai não tinha mudado. Mas o que vem um caso, fechando aspas, é que quando o pai o avista de longe, o pai corre para abraçá-lo. E quando ele vem cheio de argumentações, de explicações, de articulações, de retórica, de eloquências, de sofismas, de falácias, de persuasão, o véi chega e diz, pare, me abrace. E eu aprendo que o perdão, o verdadeiro, genuíno perdão, ele dispensa explicações. Ele simplesmente permite que a festa aconteça. Foi o que o pai fez. Matem um cordeiro. Vai ter churrasco hoje aqui. Traga novas vestes, um anel e uma sandália. E eu aprendo que nós devemos agir como esse pai. E assim devemos fazer. Se alguém voltar com consciência, abrace, beije, faça uma festa. E isso é humildade. Isso é humildade. Essa é uma escola que todos nós estamos aprendendo, tá, gente? Então, como manter a unidade? Através da humildade. Segundo, através de quê? Mansidão. Mateus capítulo 11, versículo 28. Jesus vai dizer, vinde a mim todos os que estáis cansados, sobrecarregados, eu vos aliviarei, aprendei de mim, que sou humilde e sou manso. Quer ser manso? Não olha para mim não. Mas juntos nós podemos olhar para Jesus e aprender mais sobre a mansidão. Que ousadia da parte de Jesus, né? Aprendei de mim, porque sou manso, humilde e manso. E Deus requer justamente essa questão de mansidão. Mansidão não é passividade, não. Ei, psiu. O crente é pacífico, mas não passivo. O crente não é o João Bobo da história, não, que apanha e sempre se levanta para apanhar. Você já brincou de João Bobo? Pá! Aí volta de novo e pá! Não permita que as pessoas façam de você um João Bobo. Eu digo aqui, seja catapulta na vida das pessoas. Lance ela para lugares melhores, maiores. Mas não permita que ninguém se aproxime de você para fazer você de trampolim. Para crescer nas suas costas e crescer das suas custas. Não. Você não é bobo não. Simples como um pombo, mas ao mesmo tempo prudente como uma serpente. Simplicidade do pombo é porque é incrível, gente. É uma ave que lidar com todo mundo em toda hora, em todo lugar. Não é verdade? Lembra que eu peguei, acho que foi em Buenos Aires, não foi? Peguei pipoca, coloquei aqui, o pombo veio e
e comeu na minha mão, e eu fiquei fascinado com essa simplicidade da pomba, e eu fiz um vídeo, tem até no YouTube, esse vídeo, eu disse, olha a simplicidade da pomba. Ela consegue conviver com todo mundo, em todo lugar, em toda hora, em toda situação. Mas ao mesmo tempo, prudência da serpente. A serpente, ela se camufla. Ela se esconde. Você acredita que eu já peguei num pau pensando que era uma serpente? Peguei numa serpente pensando que era um pau. Estava pescando no balneário vazio, como estava esses poucos dias. Ficava aquele só o riachozinho passando. Aí eu vi um pedaço de pau, fui pegar, negócio mole, começou a balançar e saiu correndo. Graças a Deus, que ela se camufla, ela se esconde, ela sabe exatamente a hora de dar o bote. Então, quando a Bíblia fala sobre manso, fala sobre essa simplicidade, mas ao mesmo tempo entender que essa mansidão não é você viver de bobeira. Esse Jesus que eu prego, que eu creio, que eu sigo e que eu vejo nas Escrituras é bem diferente desse Jesus que a maioria das pessoas propaga. Eu fiz meu repúdio à Netflix, está lá no Face. Eu não posso ficar fora de uma boa briga, né, gente? Quando a causa é justa, eu tenho que ter minha participação. Então, quando eu fiz, aí veio um camarada lá embaixo, eu vi hoje, viu? Pastor, pregando ódio, pastor. Deus é amor. Deus é amor, mas nem toda forma de amar é divina. Exemplo, o pedófilo diz que ama. Aí você vai ver um velho de 60 anos mexendo com uma menininha de 5, 6 anos e dizendo que isso é amor. Isso é amor? Deus é amor, mas o amor não é um Deus. Estão divinizando o amor e cultuando o amor como um fim em si mesmo. Não é dessa forma. E eu disse para o camarada, respondi hoje, eu vim ver hoje, a linha entre o amor e o ódio é tênue. Quem ama a verdade, odeia a mentira. E a Bíblia diz, irai-vos e não pequeis. Se ele soubesse que Deus se ira, e a Bíblia nos diz, tu és terrível quando tu te iras. Eu já vi Jesus irado. Tu já viu Jesus irado? Já viu Jesus irado? Meu filho, eu não queria estar ali não naquele dia. Jesus chega no templo em Jerusalém, aí está lá os vendilhões, os comerciantes, mercadantes do templo. E aí o que é que Jesus faz? Jesus pega um chicote, chuta o pau da barraca, bota todo mundo para correr, pega as moedas, joga no chão e dá uma surra de chicote em cada um daqueles lá. Gente, é uma cena inusitada, né? Começa, pá, pá, pá. E depois os apóstolos escandalizados, horrorizados com aquilo, Jesus diz, o zelo da casa do Senhor me consome. O que é zelo se não cuidado? E quem cuida se não quem ama? É por isso que às vezes os pais surtam por amor. Por amor. Então até a ira de Deus é uma prova do seu amor. Não é, gente? A linha é tênue. Quem ama a luz, odeia as trevas. Quem ama o bem, odeia o mal. Quer saber o que uma pessoa ama? Veja o que ela odeia. E tenha certeza que Deus se ira, mas não deixa de ser manso. Porque a Bíblia vai nos dizer sobre isso em Tiago capítulo 1, versículo 19. Sejam tardio no falar, apto no ouvir. Por isso que Deus nos deu 2 ouvidos e uma boca, para a gente ouvir muito mais do que falar. E a Bíblia vai nos dizer, tardio em se irar. Não se ire com facilidade. Sabe pessoas que têm um pavio curto? Sangue nos olhos, fogo nos dentes. Tem 4 temperamentos, que eu tenho sanguíneo, fleumático, melancólico, colérico, segundo a filosofia grega. Mas eu descobri um outro temperamento, o hemorrágico. Tem isso.
pessoa se explode, principalmente jogando bola, né, Lorival? Eu acho que Lorival se escandalizou. Um tempo fora do Baba, voltou esses dias. Diga, Lorival, porque estarrecido, consternado, ensandecido, alucinado. Voltou, estava muito tempo sem jogar bola, viu lá? O capelão lá do seminário, ele ficava todos os dias assistindo a gente jogando bola. Todos os dias. Quando a gente tinha um futebolzinho lá, era uma vez por semana. Todos os dias ele ia, não perdia. Depois eu fiquei curioso, né? E perguntei, ele não queria jogar. Vamos jogar? Ele, não, só observando. Eu fiquei curioso e disse, por que o senhor fica só observando a gente? Ele é bem baixinho, gente, bem baixinho. Estou exagerando, né, minha mãe? Bem baixinho mesmo. Um homem cheio de Deus, grande unção. Vou ver se esse ano 2020 a gente consegue trazer o pastor Mário Félix, uma bênção. E ele disse bem assim, eu tô observando vocês. Aí começou a descrever a personalidade, o temperamento de cada um, e a gente ficou impressionado. Ele disse, quer conhecer uma pessoa? Já disseram, jogue bola com ela. Faça uma competição com ela. Ele começou a descrever. No dia da minha formatura, eu levei a turma de Paulo Afonso para lá. A gente perdeu, gente. Aí minha mãe chegou para o pastor Mário Félix. Pastor Mário, ele estava jogando, viu? Baixinho, brabo. O quê? Que disse, foi? Então foi Vanessa. A pastora disse bem assim, pastor Mário, deixa Sidney ganhar. Aí disse, ele vai ter sucesso no ministério. Aqui não. Tá entendendo, Lorival? Gente, eu perdi um gol em cima de Lorival segunda-feira, que eu quase desisti de jogar bola. Tava aí o Lorival. Fui dar por cima, ele pulou e pegou a bola. Eu quase desisto, mas também tem que respeitar. Foi o Lorival, né? Eu quase desisto. Por isso, Lorival, tá vendo? Você vai ter sucesso no ministério. Aqui não, aí eu fico insistindo. Gente, falando sério, falando sobre mansidão, eu espero que os irmãos tenham entendido. Tardio para se irar. Quem se ira com facilidade não está exercendo a mansidão. E a gente o tempo todo é tentado nessa área, né? Todo instante, todo momento a gente é tentado nessa área. Humildade, mansidão. Terceiro, longanimidade. Longânimo. A Bíblia vai nos dizer em Provérbios 16, 32. Por gentileza, coloca aí projeção. Provérbios 16, 32. Vai nos dizer que é melhor o longânimo do que o herói de guerra. É melhor o que controla a si mesmo do que o que conquista guerras. Olha aí. Melhor é o longânimo do que o valente. E o que domina o seu espírito do que o que toma uma cidade. Pessoa longânima. Eu às vezes peco nessa área, sabe, gente? Assumo, admito, confesso. E isso me causa um mal tão grande. Tão grande, tão grande, tão grande. Eu disse, meu Deus, por que eu não fui mais longânimo? Eu vi uma história de um casal que eu achei interessante, que eles tiveram a lua de mel em um sítio, um lugar, e depois de 20 anos, 30 anos casados, eles voltaram a esse mesmo lugar. E eles se perderam, e ela disse, olha, eu acredito que é a próxima esquerda. Eles, você não sabe, é a direita. Ela, a próxima esquerda. Isso gerou uma discussão e ela simplesmente se calou. E o marido, tinhoso, turrão, como a maioria dos homens, foi, quebrou a cara, e depois de muito tempo voltou para aquele ponto. Aí ele foi caladinho pela esquerda. E era justamente ali onde ela tinha dito. O miserável ainda olha para ela e diz, por que você não insistiu mais? Por que você desistiu com tanta facilidade? Aí ela disse, porque entre a paz e a razão, eu prefiro a paz. Eita Jesus. Essa é aquele nocaute, né? Aquele nocaute moral que nos desarma. O que a Bíblia nos ensina é sermos longânimos, e a Bíblia apresenta a longanimidade como fruto do Espírito. Gálatas 5, 22 vai dizer que o fruto do Espírito é paz, amor, alegria, bondade, fidelidade, longanimidade,
mansidão, domínio próprio, e contra essas coisas não existe lei. Não existe lei que acuse, não existe lei que condena, não existe lei que reprove, e há uma diferença de dons para fruto. Escute, dons é quando a gente recebe de Deus, é de Deus para os homens. Fruto é quando a gente oferece para Deus, é dos homens para Deus. Não adianta você ficar pedindo a Deus paz, alegria, mansidão, domínio próprio, longanimidade. Deus quer que você exerça isso através do Espírito Santo que já habita em sua vida. Então não é Deus me ensina a ser longânimo, Deus, eu serei longânimo. Deus me ensina a ter paz, não, Deus, eu viverei em paz. Deus me ensina a ser alegre, ao contrário, a Bíblia vai nos ensinar, vai nos instruir a vivermos alegres no Senhor. Então, vivendo a unidade, humildade, mansidão, longanimidade, eis aqui o mistério. Veja versículo 2 mais uma vez. Com toda humildade, mansidão, com longanimidade. Acaba aí? Não. Suportando-vos aos outros em um amor. Existe o amor. Existe o amor de Deus que se compraz e se compadece. Deixa eu apresentar aqui as facetas do amor de Deus. O amor de Deus se compraz, é aquele que se alegra, e o amor que compadece. Essa é uma natureza do amor de Deus. Ele se alegra com um, se entristece com o outro. Deus não deixa de amar o filho perdido. Ele se compadece desse filho. Existe o amor que se compraz. Depois existe o amor firme de Deus. Existe o amor suave. E Deus não deixa de amar de uma forma firme e de uma forma suave. Depois existe o amor que convive e o amor que suporta. Olha para mim. Há pessoas que a gente ama e convive. Há pessoas que a gente ama e suporta. Agora, suportar não é... Não é. Irmão, me dá mais um tempinho de atenção. Deixa eu ler para vocês Mateus 5, que Jesus diz acerca disso. Mateus 5. Mateus 5, versículo 22. Encontraram? Eu, porém, vos digo que todo aquele que sem motivo se irá contra o seu irmão estará sujeito a julgamento. E quem proferir um insulto ao seu irmão será sujeito ao julgamento do tribunal. E quem lhe chamar de tolo estará sujeito ao inferno de fogo. Escute o ensinamento do Evangelho. Todo aquele que sem motivo se odiar o seu irmão será réu no juízo de Deus. Sabe o que é isso? Eu não vou com a cara de fulano. Eu não vou com a cara de cicrano. Não sei o que é, mas o nosso santo não se bate. Parece crente macumbeiro falando. Gente, eu já ouvi isso. Crente macumbeiro falando, o nosso santo não se bate. Alguns dizem, não rolou uma química entre a gente. Gente, todo aquele que odeia o seu irmão sem motivo torna-se réu do juízo. E quando a Bíblia diz suportando-vos uns aos outros em amor, não é suportar nesse sentido que a gente compreende, né? Me ajuda, gente. Fulano ali. Não é nesse sentido, é no sentido de ser suporte. Eu serei um suporte na vida de fulano. Eu vou suportar ele. Ele está com dificuldade de andar, eu vou arrastá-lo, ajudá-lo. É lógico que dentro do amor convive, até Jesus exerceu o seu direito. Jesus pregava para multidões, milhares de pessoas. Em uma reunião tinha mais de 20 mil pessoas.
Mas escuta, de milhares e milhares de pessoas, ele escolheu 70 para ser discípulo. Dos 70 discípulos, ele escolheu 12 para ser apóstolo. Dos 12, ele escolheu 3 para ser amigo. Dos 3, ele escolheu um, chamado João, para ser chegado. João encostava sua cabeça no ombro de Jesus e ouvia palpitar do coração de Cristo Jesus, o batimento cardíaco de Jesus. Então você tem todo o direito de ser chegado. A Bíblia vai dizer em Provérbios que quem tem muitos amigos sai perdendo, mas há amigos mais chegados que irmãos. Então é chegado. Aí você tem todo o direito de ser chegado, mas não deixe de ser suporte na vida de alguém. E Deus vai enviar pessoas difíceis. Ferro com ferro se afia, você também é difícil. E aí está tudo certo. Como é que a gente pode dizer que ama se a gente não teve a oportunidade de odiar? Como é que a gente pode dizer que perdoa se não teve a oportunidade de se vingar? Então no Evangelho, meu irmão, nós vamos ser provados para ser aprovado, para que depois a gente possa ser promovido. Se o objetivo de Deus fosse simplesmente te levar para o céu, no dia que você levantou a mão aqui, Deus te matava na hora já. Ou então, amanhã eu vou estar fazendo o batismo domingo, de repente eu afogava a pessoa e dizia: vai para o céu logo de vez, para que você não perca a graça. Mas não é assim. E aí Deus permite que a gente venha viver essas relações, escute, não de uma forma independente, mas de uma forma interdependente. Ambos dependemos dele, e nele somos interdependentes um do outro. Humildade, mansidão, eu ainda estou aprendendo, irmãos. E quero agradecer a vocês que tem me ajudado. Como disse Paulo, ainda não alcancei o prêmio, a estatura de varão perfeito. Ei, olha para mim. Paulo disse: ainda não alcancei a estatura de varão perfeito, mas uma coisa eu faço. O que é que ele faz? Escolho-me das coisas que para trás se fica e a pergunta é: quem é o teu alvo? Se teu alvo é Jesus, você vai esquecer das coisas que para trás se fica. E quando se fala esquecer das coisas que para trás se fica, não entra na natureza das coisas, boas ou ruins. Esquece de tudo, meu irmão. Esquece de tudo. Seja bom ou ruim, Deus tem um novo tempo, Deus tem um novo dia, Deus tem uma nova história. Quero concluir dizendo: a igreja que não vive a unidade perde sua autoridade, perde a sua legitimidade. A igreja que não vive em unidade, ela perde a sua autoridade, ela perde a sua legitimidade. A unidade é tão importante que a última oração de Jesus expressa justamente esse desejo. Valdir, meu amor, fica nessa porta aí, dá um controle nessas criançadas, me dá 5 minutos, por gentileza. Em João 17, Jesus faz a última oração, e a oração sacerdotal faz um pedido a Deus, e esse pedido é por unidade. Escute que Jesus diz: Pai, eu oro para que eles sejam um, assim como eu sou um contigo. Porque somente dessa forma o mundo há de crer que o Senhor me enviou. Que eles sejam um. O maior testemunho da igreja é a unidade. O maior evangelismo da igreja é a unidade. A maior missão da igreja é justamente a unidade. Se não houver unidade, a igreja perde sua autoridade, a igreja perde sua legitimidade, a igreja está fadada a ser fracassada. Por fim, no dia em que estivermos diante de Deus, eu não tenho dúvida, conforme disse isso domingo pela manhã, que Deus vai abrir um pergaminho e vai dizer: essa aqui foi a sua vida. Aí vai abrir outro: essa aqui era a vida
que eu tinha para você. E um dos principais itens dessa relação, desse pergaminho que será aberto, vai ser: meu Deus, se eu vivesse em unidade, meu casamento seria perfeito, minha família seria bendita. Se eu vivesse em unidade, se eu mantivesse, preservasse, se me esforçasse pela unidade, minha igreja, meu ministério seria muito mais próspero. Nesse dia, muitos sócios vão olhar um para o outro e vão dizer: poxa, tudo porque faltou unidade entre a gente. Muitos casais vão olhar para outro e vão dizer, cônjuge olhando para outro, tudo porque faltou unidade entre a gente. Pais e filhos e pais olhando diante do julgamento do Senhor, faltou unidade. Irmãos em Cristo vão olhar um para o outro e vão pensar: se vivêssemos em unidade, poderíamos ir muito mais longe, poderíamos alcançar muito mais coisas, para que o nome de Deus fosse glorificado. Nós podemos mudar isso, meu irmão. E sabe quando nós podemos mudar isso? Agora. Aqui. Aqui, agora. Você pode, através dessa palavra de direcionamento na sua vida, mudar a história, mudar essa realidade. E quando chegar diante de Deus, chegar a tempo de reconstruir, de reconquistar, de reviver tudo que Deus tem para você. Amém? Pastor, o que é que eu devo fazer? Assim como Isaías, tudo que você deve fazer é: eis-me aqui, Senhor. É não sumir, é não desaparecer, é não fugir, é se prontificar. Eis-me aqui, Senhor. Se é na fraqueza do meu ser que manifesta o teu poder, eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui. E sabe o que demonstra maturidade no casamento, na família, numa igreja, no ministério? Não é a falta de problemas, mas é justamente a capacidade de suportar e superar problemas. Um casal bem-sucedido, na perspectiva divina, não é aquele que não tem problemas, mas é aquele que suporta e supera todos os problemas. Uma igreja abençoada não é aquela que não tem problemas. Se você for ver, a igreja de Atos vivia em constante problema, mas mesmo assim ela tinha a graça de suportar e superar para que o nome de Cristo viesse a ser glorificado. Que assim seja em nossas vidas e que venhamos sempre preservar e manter a unidade no vínculo da paz, esforçando pela unidade no vínculo da paz. Amém? Deus lhe abençoe, Deus lhe abençoe, que Deus nos abençoe. Amém. Vamos nos colocar em pé em nome de Jesus. 2020 está vindo e esse ano é o ano da unidade, e eu quero que você incorpore isso, que se aproprie disso, que tome posse dessa palavra e que você viva a unidade, a verdadeira, plena e abundante unidade em sua vida. Você acabou de ouvir uma mensagem ministrada pelo pastor Sidney Ferreira, da Igreja Batista Evangelizadora.